Hoje eu quero falar uma palavra que se chama não tenha vergonha de ser abençoado. Amém? Quantos são abençoados pelo Senhor aqui? Amém? Sabe, eu creio que essa palavra é uma repreensão para nos ensinar, porque Deus quer fazer algo maior nas nossas vidas. Amém? E eu vou falar igual o pastor Aloysio. O pastor Aloysio foi ensinado pelo Espírito Santo, exortado. Aí ele falou, se eu estou sentindo isso, a minha igreja também deve estar sentindo. Porque Deus colocou no coração dele, os irmãos estão vendo o tanto de igreja que nós temos, para comprar, para orar por um avião, para vinha, para visitar essas igrejas. Quantos podem dizer glória a Deus, amém? Se o nosso pastor compra um avião, nós vamos ser abençoados também, amém? Toda vez que o nosso pastor é abençoado, nós somos abençoados também. Mas isso, e aí, ele falou que na hora ele ficou intimidado. Mas presta atenção, irmãos. E aí, às vezes tem pessoas aqui me olhando e falando, mas um pastor tem um avião? Ele vai ter um avião para visitar essas igrejas. Se uma empresa, uma multinacional, uma empresa grande tem para visitar outras empresas, nada contra, para visitar os negócios, e é algo abençoado, um pastor não pode ter para visitar igrejas. Amém? Você já viu quanto que nós, às vezes o diabo lança mentiras, né? Porque fala em um pastor comprar um avião, mas eu me alegro, amém? Glória a Deus. Quando o pastor Luiz falou que estava orando, o pastor Sérgio, eu senti no meu espírito, acho que faz uns 3 meses atrás, eu mandei uma mensagem para ele, falei, pastor, o senhor me fala que até outubro o senhor vai comprar um avião. E aí, acho que vai acontecer, não sei. Mas por que eu estou te falando isso? Porque, às vezes, nós temos vergonha da bênção de Deus. E o Senhor, se você sente vergonha da bênção, Deus não pode liberar mais. Porque toda vez que você se envergonha da bênção, você está desonrando aquele que te abençoa, que é o Senhor, amém? Então, pelo contrário, nós não podemos ter vergonha da bênção de Deus, amém? Olha lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, o que diz, do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, aqui era Abrão ainda porque Deus não tinha mudado o nome dele. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande bênção, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na versão revista e corrigida, aqui, ó, de ti te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. A revista corrigida diz assim, e tu serás uma bênção. Agora presta atenção, Deus sempre ele vai te abençoar para você ser uma bênção. Amém? Então, como que nós podemos ser bênçãos se nós não, às vezes, estamos desfrutando de tudo que Deus tem? E eu não estou falando que você não é abençoado, mas eu sinto, ao ministrar essa palavra e orando por ela, que Deus quer liberar bênçãos maiores sobre a sua vida, amém? Quantos creem nessas bênçãos, diga amém nessa noite. Os irmãos brincam comigo que eu sou o pastor do amém, mas o amém é poderoso, o amém acessa as bênçãos de Deus. Então, o que Deus estava dizendo para Abraão? Eu vou te abençoar para você abençoar. Fala para o irmão do seu lado, fala, Deus vai te abençoar para você abençoar. Então, nós precisamos ser abençoados, irmãos. Presta atenção, quantos eu tenho certeza que é um desejo no coração seu, quando você vê alguém passando por necessidade, alguém que precisa de recursos, há um desejo no seu coração de abençoar, não é? De ofertar, de ajudar. Não há? Amém? Então, por que nós não oramos e pedimos para Deus mais? Para prosperar mais, para abençoar mais. Testemunho de um empresário lá de Goiânia, que é um amigo nosso, legendário também, quando foi colocar o piso lá em Goiânia, ele ali com os empresários, e ele ouviu alguns reclamando, vai ter que ofertar para o piso, e ele falou para Deus, Deus, me dá um negócio, porque eu quero abençoar, ofertar todo o piso da igreja. E aí, Deus deu um negócio para ele foi servir uma pessoa na fazenda, apresentar um advogado lá para essa pessoa, e Deus deu um negócio para ele que ele pôde comprar todo o piso. Mas eu fiquei tão impressionado, porque por que nós às vezes não pedimos, Deus, eu quero mais bênçãos do Senhor para eu abençoar?
Amém? Você crê que Deus vai te dar, amém? Se o seu desejo, seu coração é abençoar? Então nós precisamos desejar. Isso é ser espiritual, irmãos. Às vezes nós achamos que ter dinheiro, ter recurso não é ser espiritual. Mas eu quero te falar, é sim. Porque todos os homens da palavra de Deus eram homens prósperos. Vamos usar o exemplo de Jesus. Jesus, a mulher ali, ela derruba um perfume aos pés de Jesus, de 1 ano e meio de um salário de um trabalhador. Alguém, vou pedir para levantar a mão, para que alguém já usou aqui, mas não, pode levantar, também nós estamos falando de bens. Alguém já usou um perfume aqui de 18 mil reais? Eu vou baixar aqui que eu ainda não usei, só pela fé. Mas ninguém usou, né? Mas Jesus pegou esse perfume, derramou os pés. Sabe por quê? Porque Jesus, ele viveu de uma forma simples, mas ele nunca teve falta de nada. Pelo contrário, tudo que ele colocava as mãos era abençoado, amém? E essa é a promessa de Deus para mim e para você, que aonde nós pisarmos os pés, nós vamos ser abençoados. Aonde nós colocarmos as mãos, nós vamos ser abençoados, amém? Quantos podem dizer amém aqui nessa noite? Glória a Deus, nós precisamos ser reconhecidos como alguém abençoado. E alguém abençoado, irmãos, não é alguém só que tem dinheiro. Muito pelo contrário, porque a pessoa pode ter dinheiro e ser pobre, triste, infeliz. Como está lá, como Deus fala para a igreja de Laodiceia. Vocês se acham ricos, mas vocês são pobres, cegos e nus. Então, por quê? Porque eles tinham muitas riquezas naturais. Mas quando eu falo em ser abençoado, é você ter recurso, ter uma família, amém? Ter um sono abençoado, ser saudável, ser feliz, ser alguém que transborda na vida das pessoas. Quantos podem dizer amém? Estou falando de você. Fala para a pessoa do seu lado aí, fala, ele está falando de você. Que você é abençoado, amém? Mas para isso nós temos que perder a vergonha. Eu já passei por muita luta, porque quando eu converti, eu andava de a pé. Era para minha esposa estar aqui, mas ela está no Domingo Kids. Mas eu fui muito abençoado. O pastor lembra através da minha esposa. Não tenho culpa. Já veio uma mulher bonita, ungida, abençoada, e ainda ela veio com as bênçãos, porque eu andava de a pé, ela já tinha um carro. Amém? Eu sonhava em ter uma casa, ela já tinha. Irmãos, Deus é tão poderoso. Quantos lembram do Turmalinas, um prédio que tem aqui em cima na Vila Maria, amém? O primeiro lugar que nós moramos quando nós casamos foi no Turmalinas. Mas antes de eu converter, eu lembro que um dia eu fui jogar bola com uns amigos meus, estava construindo o Turmalinas. E Turmalinas naquela época era um prédio assim, os mais top de Rio Verde. Não tinha muitos prédios. E um dos amigos meus falou assim, nossa, eu gostaria muito de morar num prédio desse, num apartamento desse. E eu pensei assim, nossa Deus, só o Senhor para me colocar num prédio desse, num apartamento desse. E quando eu fui casar com a minha esposa, ela tinha comprado um apartamento no Turmalinas. E você pode dar um glória a Deus nessa noite? Amém? Você ficou com inveja de mim? Tem que orar. Os jovens, aí estava consagrado ao Senhor, o Gabriel lembra, né, Gabriel? Esperando no Senhor, Deus me abençoou. Mas, irmãos, era no terceiro bloco, no 7º andar. O 3 é um número que fala de Deus, o 7 também da perfeição. Então, irmãos, Deus, Ele é poderoso para nos abençoar, amém? E Ele ouve o nosso clamor, a nossa oração, mas você tem que desejar ser abençoado. Perder o espírito da vergonha. Essa palavra poderia se chamar desavergonhadamente abençoado. Quantos querem ser desavergonhadamente abençoados? Amém? Mas eu lembro que quando nós casamos, nós tínhamos um carro. E esse carro um dia fundiu. E a gente foi comprar um carro novo. Só que assim, irmãos, parece que eu nem queria parar com o carro novo perto da igreja, porque eu ficava com vergonha. Vergonha. Quantas vezes Deus está te abençoando e você tem vergonha? Não, se Deus te deu uma bênção, já para aqui, já chega aí buzinando. Ó, amém? Quantos vão comprar um carro novo e vai fazer isso? Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque não somos nós, é o Senhor. Amém? Se Deus te deu uma casa, louve a Deus. Mas Deus te deu um carro, use ele para o Senhor, para a obra. Deus te deu uma casa, use ele para o Senhor, para a obra. Eu lembro o primeiro carro novo que eu comprei,
Nossa, eu tenho que avançar. Mas sentindo de compartilhar. Lembro que eu comprei, na época era um New Fiesta. E aí eu comprei, e sabe quando você compra um carro novo, você fica num ciúme, né? Aí eu trouxe aqui para o pastor abençoar, e o pastor, ele sempre faz uma oração. Ele fala para a gente pôr as mãos, e eu também já oro assim. E ele falou assim, filho, agora entrega o carro para Jesus. Eu entreguei o carro ali, né? Feliz, entregando o carro para Jesus. Aí no outro dia nós tínhamos uma célula de criança, ali atrás da Chevrolet, na casa de uma irmã. E ela morava lá, não tinha asfalto ainda, era terra. E ela estava construindo a casa dela e estava cheio de terra, assim. E aí começou a chover e virou um barro, um lamaçal. E aí estava com umas 15 crianças lá. E aí nós tínhamos o carro para levar as crianças embora, porque a chuva não parava. E a minha esposa falou, amor, eu já sei o que você vai fazer. Você vai lá, você vai abrir a porta do carro atrás, e nós vamos levar primeiro umas 6 crianças, e depois nós vamos levar o resto. E eu pensei, meu Deus, essas crianças vão passar pela lama, vai entrar dentro do carro, vai pôr o pé até no teto. Mas o Senhor falou, de quem que é o carro? Eu falei, não, é do Senhor, pode pôr o pé. E aí, não deu outra, aquele carro virou uma lama, irmãos. Mas por quê? É uma bênção de Deus você poder abençoar outras pessoas, amém? O Eric lembra de mim, né, Eric? Lá do início, né? E tudo que Deus tem feito na minha vida, irmãos, e é para a glória de Deus. Quero te falar, você tem que desejar ser abençoado, você não pode ter vergonha. Tudo que Deus está fazendo na sua vida, tudo que Ele vai fazer. Lá em Gênesis 14, conta a história de Isaac. A Bíblia diz que Isaac, o verso 1 ali, Gênesis 12, na verdade, né? Acho que é 12. Não, Gênesis 14. E conta a história, Gênesis 26. É Gênesis 26, eu acho. Estou tentando lembrar na minha mente. Gênesis 26, verso 1, João, fazendo favor. A Bíblia diz que era um tempo de fome. Eu não vou ler o texto, mas a Bíblia diz que Deus aparece para Isaac e fala para Isaac, não desças ao Egito. Nós sabemos, quantos sabem o que significa o Egito? O Egito é um símbolo do mundo, amém? Interessante, porque naquele momento havia fome e só tinha recurso, só tinha comida no Egito. Então, qual que era uma atitude sensata, naturalmente falando? Descer para o Egito. Mas Deus fala para Isaac, não desças ao Egito, fica na terra, eu vou te abençoar. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque homens de Deus não andam por aquilo que é lógico, sensato naturalmente. Eles andam pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, amém? Às vezes o que o Espírito Santo está falando com você parece loucura, mas se Ele está falando, Ele vai fazer, amém? E aí Deus fala no verso 13, olha o que aconteceu. Verso 12 primeiro. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Aí, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Aí os irmãos falam, não, isso aí é rico espiritualmente, não é natural. Vai para o próximo verso. Possuía ovelhas e boi e grande número de servas, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. O efeito colateral da bênção é a inveja, é a perseguição. E por isso que muitas pessoas têm medo de ser abençoadas. E falam, vão falar mal de mim. Uma vez eu fui numa célula e os irmãos, uma célula simples, né? A gente tem umas células nas casas mais simples, né? E os irmãos, cheguei lá, na época eu tinha acho, comprado o último carro. Os irmãos falaram, o pastor, olha o carro dele. E ainda bem que o irmão que estava comigo lá, que era o meu discipulador, falou assim, você não conhece ele, você não sabe o quanto que ele é homem de Deus, ele investe no reino, ele investe nas vidas, ele tem um coração para o Senhor, me defendeu lá, fiquei tão feliz. Mas sabe por quê? As pessoas vão às vezes julgar você, mas não tenha medo de ser abençoado, amém? Quantos querem ser abençoados, amém? Você vai ser então invejado, as pessoas vão falar mal, mas é melhor ser invejado do que ser aquele que inveja, amém? Esse dia eu tive uma luta e eu fui traído por uma questão aí comercial. Aí uma irmã falou assim para mim, é melhor ser o traído do que o traidor. Eu falei, aleluia, é verdade.
que Jesus também foi traído. É melhor ser Jesus do que ser Judas, não é verdade? Amém? Então, você, aquilo que Jesus passou, você vai passar também. Mas você é abençoado, amém? Então, a primeira coisa, você tem que rejeitar esse espírito de vergonha. Quero chamar os discipuladores aí, o Jean, o Sérgio, o Anderson. Vem aqui, vamos fazer uma dinâmica aqui com os irmãos, amém? Vê se tem os microfones aqui. Som. Amém? Ó, primeiro o Jean, primeiro o Anderson. Anderson vem de cá. Qualquer coisa nós usamos o meu. Sérgio no meio e o Jean do outro lado. Amém? Vem aqui no meio. Então, cada um deles vai representar aqui um espírito. Amém? É só uma representação. Amém? Tem nada a ver com os irmãos. Então, o Anderson ele vai representar o espírito do orgulho. O espírito do orgulho, amém? O Sérgio vai representar o espírito da vergonha. E o Jean vai representar o espírito da graça, amém? Então, quando eu pergunto e falo assim, nossa, que vida abençoada que você tem. Olha o que o espírito do orgulho fala. Eu trabalhei muito, fiz por merecer. Tá vendo? O que o espírito da vergonha fala? Eu não devo me alegrar muito. Tanta gente passa necessidade. Graças ao favor de Deus me persegue. Aleluia. Eu vou dar um exemplo agora que todo mundo já teve o espírito da vergonha. Chega a ser elogia, nossa, que camisa bonita que você está. O que o espírito do orgulho fala? É de alta costura, comprei em Paris. Parecida. Espírito da vergonha. O Senhor só tem coisas boas para mim. Amém? Agora, vamos ao último exemplo. Eu chego e elogio. Nossa, que casa bonita que você tem. Não, do carro. Que carro abençoado você tem. O que o espírito do orgulho fala? Tenho mais 3 lá em casa. Espírito da vergonha. Que isso, nem é meu, da empresa. É favor, é favor. É favor do céu. Aleluia, glória a Deus, obrigado, irmãos, glória a Deus. Você entendeu? Por que nós precisamos ter o espírito correto, o espírito da graça, né? Amém? Interessante, lá em Josué, capítulo 5, verso 9, quando Deus vai enviar o povo de Israel para entrar na terra prometida, Deus tinha grandes planos para aquele povo, amém? A terra prometida, irmãos, ela aponta para a vida que Jesus tem para nós hoje, amém? Porque a Bíblia diz que em Hebreus, que a velha aliança é apenas sombras das realidades da nova aliança. Então tudo que aconteceu no Velho Testamento é apenas alegoria, sombras daquilo que nós vamos viver hoje na graça de Deus, amém? Então Deus ele tem Canaã para você. Muitas pessoas acham que Canaã é os céus. Mas em Canaã tinha gigantes, no céu não tem gigantes. Então Canaã é uma vida plena, uma vida abençoada. Amém? Quando tem essa vida plena e abençoada. Mas tem gigantes também. Mas o Senhor já deu vitória para cada gigante. E aí quando eles chegam, o primeiro lugar que eles chegam é Gilgal. E aí o Senhor diz assim, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. A palavra Gilgal aqui é círculo, mas tem algumas traduções que é rolar para fora. Então o que Deus, opróbrio, significa vergonha. Então o que Deus estava falando? Hoje eu removo de vocês toda a vergonha do Egito. Por quê? Porque aquele povo, eles nasceram escravos. Eles viveram de uma forma que eles eram escravos. E quantos de nós éramos escravos? Amém? Nós éramos escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do diabo.
como a irmã testemunhou aqui em cima, né? Ela estava escrava, né? Escrava de uma vida ruim, de uma vida infernal, como um dia eu também, antes de converter, eu vivia. Mas agora Deus não tem mais um espírito de vergonha. Deus tem um espírito de graça e de amor para conosco, amém? Lá em Romanos 8,15, olha o que diz. Interessante porque o Senhor, Ele quer que você creia que você não é mais escravo, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai é paizinho. Aí o verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha o que a Bíblia está falando, você não é mais escravo. Você não tem mais o espírito de escravidão, mas você tem o espírito da fé, o espírito do próprio Deus que habita em você. E Ele está dizendo isso para você, por quê? Porque Ele quer que você se posicione hoje para ser abençoado. Às vezes nós achamos que a bênção, ela é automática, mas não é. Você precisa ativar a bênção de Deus na sua vida. Como que nós ativamos? Nós falamos muito sobre isso sempre, crendo e falando. Como que você foi salvo? Crendo no seu coração e confessando com a sua boca. Romanos capítulo 10, verso 9. Então, como que você vai receber agora todas as bênçãos? Crendo e falando. Então, vou te dar um exemplo prático. Todo mundo aqui, eu creio, não precisa ser profeta para dizer isso. Todo mundo precisa de uma provisão financeira essa semana, amém? O que você faz? Amanhã você acorda, o diabo já vem. Como que você vai pagar essas contas? Não tem como. Não tem mais como, não tem saída. O que você faz? Você tem que erguer as suas mãos e dizer, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Eu sou herdeiro. A herança não é conquistada, a herança é dada. Ele prometeu, Ele cuida de mim. Ele diz para mim hoje, não temas. Você sabia que a expressão não temas está 366 vezes na palavra de Deus? Para cada dia da sua vida, Deus tem um não temas, amém? Para amanhã, Deus tem um não temas. Para terça-feira, Deus tem um não temas. Para os irmãos que vão na montanha, para quinta-feira, Deus tem um não temas. Os irmãos que vão para o legendário, amém? Glória a Deus. Quem vai para o legendário? Jean, cadê os irmãos? O Eric, né? Quem mais está aqui que vai dessa? Kennedy, amém? Glória a Deus, não temas. Então o Senhor está dizendo para você hoje, mas presta atenção, você precisa desejar a bênção de Deus, sabe? Desfrutar daquilo que Deus tem para você. Deus não tem mais o espírito de escravidão, o espírito de medo. Lá em 1 João 4,18 diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quem que é o perfeito amor, irmãos? Quem falou Jesus aqui? Jesus. Porque o nosso amor é imperfeito, não é verdade? Mas o perfeito amor dele por nós. Verso 19 diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Esse perfeito amor entra e transborda no nosso coração e lança fora todo medo. Você não precisa mais ter medo. Você não precisa viver mais debaixo de medo. Hoje você tem acesso ao Espírito da graça. Amém? Quantos creem que você tem o Espírito da graça? Então aqui nós vimos o Espírito do orgulho, o Espírito da vergonha e o Espírito da graça. Hoje, normalmente o mundo ele é governado, as pessoas, e isso pode ser a sua vida, governado por esses dois espíritos. Tem aqueles que batem no peito e falam, ó, é com a minha força, é com o meu poder que eu adquiri essas riquezas. Lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 17, para aqueles que dizem isso, olha o que diz. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento
prometeu dar aos seus pais, como hoje se vê. Então presta atenção, o Senhor está falando, não é você, não é a sua força. Pastor, mas eu tenho que fazer. Sim, você vai fazer, mas sabendo que você é filho, sabendo que a herança já é sua, desfrutando do Senhor. Amém? Deixa eu te falar algo nessa noite. Olha aqui para mim, todos. Deus não vai te abençoar. Ele já te abençoou. Amém? Deus não vai fazer. Ele já fez na cruz do Calvário. Está consumado. Lá em João 19:30, Jesus disse, tetelestai, que significa está consumado, está pago, está feito, está liberado. As suas bênçãos, a sua vitória, a sua prosperidade, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abençoada, já está consumada, já está liberado na sua vida. Quantos pode dizer amém nessa noite? Quando você fala amém, você recebe. Creia nisso, creia. Receba fé nessa noite para crer nessas verdades. Então nós podemos ser abençoados de duas formas. Ou na nossa força, ou dependendo da graça de Deus. Há um tempo atrás, um irmão que já caminhou até conosco aqui, ele falou, Diego, nossa, você ainda está lá naquela sua lojinha lá? Aí eu falei, estou lá. Daí ele falou assim, e a Paola, ela faz o quê? Eu falei, não, ela trabalha comigo, ela cuida do financeiro. Ela falou, nossa, tem trabalho para ela lá? Aí eu falei, tem trabalho. Mal ele sabe o que Deus tem feito através daquele lugar. E não só financeiramente, Deus tem curado pessoas, Deus tem alcançado famílias através daquela loja, amém? Então, às vezes, para o mundo vai olhar para você e não vai entender o que está acontecendo. Mas porque a graça é isso, a graça é incompreensível. Eles querem uma fórmula, eles querem saber como. Começa com como. Não tem como. É a graça, é o favor de Deus, amém? Então presta atenção. A Bíblia diz lá em João 3:27, olha o que diz. Que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então presta atenção. Você recebe dos céus. Sabe, a nossa força, nossa capacidade. E eu não estou aqui dizendo que você não deve correr, você não deve se capacitar, você não deve buscar, buscar melhorar, avançar, mas em última análise você tem que entender que é o Senhor que vai te abençoar. Não é você, porque se você falar, não, eu tenho que crer no Senhor, mas eu tenho que fazer mais algo, você está dizendo que a obra do Senhor é incompleta, é imperfeita, e não é. Ela é plena, ela é completa, ela é perfeita, amém? Então, o Senhor hoje quer que você renuncia e creia nesse Espírito da graça. Lá em Gálatas 3:13 diz que Jesus se fez maldição no meu e no seu lugar. Então, interessante, porque no Velho Testamento, às vezes você se pergunta, pastor, quantos sabem aqui quantas bênçãos, quantas promessas tem na palavra de Deus? Alguém sabe? Quantas? Mais de 8.000, o pastor Valber está falando. Mais de 8.000, também não sei o número exato. Mas alguns pensam, mas são todas essas promessas que são para nós ou só as do Novo Testamento? A Bíblia diz, olha o que diz aqui, ó. Deixa eu avançar aqui. Lá no texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 19 ao 20, olha o que diz. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Então Deus está falando que Jesus ele não é sim e não, como ser humano. Mas ele está falando o quê? Aí ele continua aqui. Mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então presta atenção. Aqui é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que todas as promessas de Deus têm o sim. E aí você acessa quando você diz o amém. Por isso você tem que dizer amém. Amém. Porque quando você fala amém, você recebe todas as promessas de Deus. Então todas as promessas já são para nós.
Interessante porque você pode aplicar isso de forma prática. Lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 15, olha o que diz. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes a porá sobre todos os que te odeiam. Interessante porque no Velho Testamento, todas as bênçãos elas eram condicionadas. O homem precisava cumprir todos os mandamentos para depois poder receber as promessas. Só que a Bíblia diz que nenhum homem sequer cumpriu. Porque se você quebrar um mandamento, você já quebrou todos. Então todos nós não cumprimos a lei, amém? A Bíblia diz que todos os homens pecaram. Mas teve um que veio e cumpriu no nosso lugar, Jesus Cristo, amém? Então todas as promessas, lá em Romanos 10, 4, olha o que diz. Romanos 10, 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa palavra fim não é fim de finalidade, mas é fim de cumprimento. O cumprimento da lei é Cristo. Então, se você aplicar, voltando aqui para Deuteronômio, capítulo 7, verso 15, que diz que nenhuma enfermidade virá sobre você. Então, pastor, mas eu passo por enfermidades. Mas qual que é a sua atitude diante de Deus? Não pertence a mim. Eu sou curado, eu sou saudável. Não pertence à minha casa, não pertence à minha família. Cadê o amém, irmãos? Não pertence. Não pertence. Porque eu e minha casa somos abençoados. Eu e minha casa estamos debaixo da tua palavra. Quantos creem, digam amém novamente. Então você tem que crer, você tem que se posicionar. Você precisa desejar, você precisa se apropriar. Como eu falei, não acontece automaticamente. Sabe, não acontece. Por que alguns são abençoados e outros não? Porque alguns clamam, insistem. Lá em Lucas, capítulo 18, se eu não me engano, não vamos ler, mas Jesus conta a parábola de um juiz, de uma viúva e um juiz. E essa viúva ia todos os dias no juiz, falava, julga a minha causa. E ele era um juiz corrupto. Mas aí ele fala, eu vou ter que julgar a causa dessa mulher, porque ela não para de encher o meu saco. Fica insistindo, fica pedindo. E aí Jesus fala, porventura o vosso Pai Celestial não tem pressa para te abençoar, amém? Eu sinto essa palavra, eu senti agora no Espírito Santo. Deus vai fazer depressa na sua vida. Deus vai começar a abrir portas, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai usar você. Deus vai usar você, vai usar a sua casa, vai usar a sua família, vai usar o seu trabalho. Amém? Quantos podem dizer amém nessa noite? Então você tem que crer, você tem que tomar posse. Olha o que diz Salmos 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantos querem ser abençoados? Amém? Vou abrir um parênteses aqui. Nem todo ambiente e nem todas as pessoas que estão com você devem permanecer. Vamos voltar para a história de Abrão. O que Deus fala para Abrão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te levar, que eu vou te conduzir. Vai para novos ambientes, vai para novos lugares, novas pessoas. Amém? Se você está aqui, você está no lugar certo, não precisa. Amém? Deus vai te conectar com pessoas certas, mas tem pessoas que precisam sair da sua vida. Olha o verso 2. Continuando. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se a lei do Senhor, o fim da lei é o que nós lemos lá em Romanos 10, 4? Cristo. A Bíblia explica a Bíblia. Se o fim da lei é Cristo, o que está escrito aqui? Antes o seu prazer está em Cristo. E em Cristo, na sua obra, na sua vitória, ele medita de dia e de noite. E aí qual que vai ser a consequência disso? Verso 3. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você será bem sucedido, porque você é uma árvore plantada, porque o seu prazer está no Senhor. Amém? Você não é o que você está passando. Você não é o que as circunstâncias estão dizendo. Presta atenção, uma coisa é o fato.
A outra coisa é a verdade. Deus não trabalha com fatos. Fala assim comigo, Deus não trabalha com fato. Fala assim, Deus trabalha com a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E você é aquilo que Ele diz que você é. Você tem aquilo que Ele diz que você tem. Você pode aquilo que Ele diz que você pode. Amém? Então, irmãos, nós precisamos se posicionar. Sabia que quando você ora, é o próprio Deus que ora. Quando você coloca as mãos, é o próprio Deus que põe as mãos. Quando você pisa no lugar, é o próprio Deus que pisa. A Bíblia diz que nós somos luz, amém? Se você chegar na sua casa hoje e está tudo escuro, quando você liga a luz, aperta lá para ligar a luz, o que acontece com as trevas? Tem que sair, não é verdade? Porque a luz chegou. Você é luz. Amém? Ninguém deu amém. Vou falar de novo, vamos voltar aqui. Você é luz. Você é luz. O que acontece quando a luz chega? As trevas têm que sair. As trevas têm que sair do seu casamento. As trevas têm que sair do seu trabalho. Se posiciona nessa fé hoje. Sabe, às vezes nós aceitamos, nos acostumamos. O pastor Sérgio fala muito isso, que o homem às vezes se acostuma com uma vida ruim, mas Deus não tem uma vida ruim. Deus tem o melhor da terra para você. Amém? Vamos ficar de pé. Só quero ler o Salmo 128, olha o que diz. Glória a Deus, vamos ficar de pé e chamar os irmãos do louvor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha, pega essas palavras para a sua vida nessa noite. Do que eu estou falando? Nós falamos nessa noite de você não ter vergonha de ser abençoado, amém? Para aqueles que não tiver, ser sem vergonha para a bênção. Para a bênção você pode ser sem vergonha. No sentido do quê? Irmãos, sabe, às vezes nós falamos assim, não posso falar o quanto que eu sou abençoado, porque essa pessoa vai ficar triste, ela vai ficar com inveja de mim. Mas se você falar para a pessoa com o espírito correto, sabe o que vai acontecer com ela? Você vai gerar fé no coração dela. Então vamos eliminar no nosso meio esse espírito de tadinho de mim. Né? O pastor Naor fala que tadinho é filho de rato, né? Nasce pelado no mato. Você não é filho de rato, você é filho de Deus, amém? Então tira esse espírito. Sabe por quê? Presta atenção, olha aqui, igreja, que eu vou te falar. Sabe por que às vezes você persegue os irmãos e fala dos irmãos? Porque você ainda está com esse espírito. Porque se você tivesse o coração correto, eu ia falar, nossa, o Sérgio foi abençoado, glória a Deus, eu vou me alegrar porque eu ando também com ele, eu caminho junto aqui com o Senhor, e como Deus tem abençoado ele, Deus vai me abençoar. Essa é a postura correta. É muito fácil, né? Essa semana eu fui fazer um velório. É fácil você chorar com quem está chorando, mas é difícil se alegrar com quem está alegre. Mas o grande teste é você se alegrar com quem está alegre, de verdade. Não da boca para fora, não com hipocrisia, mas de verdade. Se alegrar com as bênçãos dos irmãos. Porque aquele que se alegra, você só tem aquilo que você honra. Se você honra alguém de Deus, ou alguém que está recebendo de Deus, você vai receber aquilo também na sua vida, amém? Então se você honra o seu pastor, se você honra o seu irmão, o seu líder, você vai receber. Tudo que você desonra, você não recebe. Você só recebe quando você honra, amém? E aí, continuando, diz assim, do trabalho. O verso 1 diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Quantos andam com o Senhor aqui? Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha para o irmão do seu lado, dá um sorriso para ele e fala, eu sou feliz, irmão. Dá um sorriso bem bonito. Dá um sorriso daquele que ele vai pagar até o jantar hoje à noite para você. Amém? Esse irmão deu um sorriso, irmão. Aleluia. Mas olha, voltando aqui, do trabalho das tuas mãos comerás. É promessa de Deus. Você vai trabalhar e você vai prosperar. Você vai trabalhar
Deus vai te abençoar através do seu trabalho. Quantos dizem amém nessa noite? Olha, feliz será, tudo te irá bem. Continuando, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Amém? Olha, isso aqui é para os maridos. A esposa é como a videira. Os homens aí, os jovens, fecha os olhos, vocês ouviram? A videira, a uva, transbordar ali, né? Alegria. A Poliana está dando risada, hein? Olha, parou o louvor, meu Deus, agora eu fiquei tímido. Mas é uma bênção. Sabe por quê? Deixa eu te falar, todos que são casados e quem vai casar. Casamento não é o que o diabo diz. Seu casamento vai ser feliz e abençoado. Eu tenho prazer, amém? Aplauda o Senhor se for por Senhor. Eu tenho prazer em estar com a minha esposa. Olha, continuando, e você também vai ter em nome de Jesus. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Os rebentos da oliveira, a oliveira fala da unção. Os teus filhos vão ser ungidos. Eles vão estar em volta da mesa, cheio da unção, cheio da alegria. Essa é a imagem que Deus tem para a sua casa. Essa é a imagem que Deus tem para a sua vida. Talvez o seu filho, a sua filha, talvez esteja até perdido, mas a palavra de Deus, como eu falei para os irmãos, Deus não trabalha com fatos, Deus trabalha com a verdade. A verdade diz que Ele é abençoado. A verdade diz que você é abençoado no seu trabalho. A verdade diz que você é abençoado ao entrar e ao sair. E eu quero orar por você nessa noite, amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos cantar um cântico. Se essa palavra falou ao seu coração, vem à frente. Se você quer perder esse espírito de vergonha, talvez o espírito de orgulho, se você quer se entregar e quer dizer, Senhor, eu quero prosperar, eu creio que esse apelo é para toda a igreja. Então, saia do seu lugar pela fé nessa noite, deseja a bênção de Deus, venha para frente pela fé e fala, Senhor, eu quero ser abençoado. Pode vir, irmãos, pode vir, são muitos irmãos. Tenho certeza que Deus quer te tocar hoje.